esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentado ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podem sentar um pouquinho. O padre não pôde vir, mandou eu do lugar dele. Nós ouvimos na primeira leitura uma expressão interessante que nos leva, que me leva a fazer uma pergunta para vocês. Olhando o texto da primeira leitura, retirada do segundo livro de Samuel. Qual que é a importância para você da Santa Missa? Como a Santa Missa é importante para você? É para você pensar mesmo, não é para você... Não responda não, porque se você responder, eu vou contra-responder e daí não vai ficar legal. Mas será que nós realmente damos a devida importância para a Santa Missa? Davi pôs-se a caminho e transportou festivamente a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi. A cada 6 passos que davam, os que transportavam a arca do Senhor sacrificavam um boi e um carneiro. Festivamente, Davi se colocava, a palavra que está lá no versículo 15, Davi e toda a casa de Israel conduziram a arca do Senhor, soltando gritos de júbilos, tocando trombetas. Guardada a devida proporção, diferença aí básica, é com este espírito que nós devemos estar em toda a Santa Missa. Não importa quem seja o padre que esteja celebrando. Se é padre X, se é padre fulano, se é padre ciclano, se é padre Y, não importa. Porque, como eu sempre disse, a missa não é nossa. Não sou eu que faço, não somos nós, enquanto equipes, que fazemos, não são os ministros que fazem, não somos nós. A missa é ele que faz, é o único ato, entre aspas, o único ato, mas é o ato exclusivamente de Jesus.
É um ato exclusivamente de Jesus. É a ação contínua de Jesus, contínua e permanente, para salvar-nos de Jesus. E nem sou eu quem diz isso. Quem diz isso é o Papa Bento XVI, falecido Papa Bento XVI, naquele livro, Introdução ao Espírito da Liturgia. É a ação de Cristo. E aí a gente fica, né, observando, né, que hoje em dia as pessoas dão muito mais motivo para não ir na missa do que para ir para a missa. Ou não? A expressão do padre, né, não é assim, imagine, assim, não é, aqui não, imagine. Então a gente precisa descobrir. E vejam como naquele tempo eram oferecidos sacrifícios e holocaustos, né? Você sabe o que é sacrifício? Você sabe o que é sacrifício? Você sabe o que é holocausto? Qual a diferença de um sacrifício e de um holocausto? Vale 10 na prova quem acertar. Para o povo de Israel, o sacrifício é assim. Matava-se um carneiro, fazia o altar, tirava as vísceras do carneiro e colocava fogo em cima do carneiro, sem as vísceras em cima do altar, como uma oferta a Deus. Holocausto é a mesma coisa, só que coloca o carneiro sem tirar as vísceras e coloca fogo, né? Faz o fogo consumir tudo, né? Tudo, a lenha, o carneiro e a lenha. E no sacrifício não é consumido tudo, é escolhido o carneiro perfeito, sem nenhum defeito. Lembra lá do capítulo 12 do livro do Êxodo? A celebração da Páscoa. Então, é isso que estão fazendo para louvar a Deus. A princípio parece uma coisa meio estranha, mas é o que estavam fazendo para louvar a Deus. Então, resulta-se que, olhando para o Novo Testamento, este sacrifício não é mais de um cordeiro. O que a gente diz na missa depois que a gente reza a consagração? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a oferta de Jesus, o que Jesus fez no alto da cruz, o que Jesus fez na Quinta-feira Santa, é o que nós fazemos. Por isso a gente só fica de pé e só permanece vivo porque Deus é misericordioso. Porque a gente passar por tudo isso e permanecer vivo é só por Ele mesmo. Então, agora, nesse tempo, não é mais o sacrifício de carneiro que era oferecido como no tempo do rei Davi, como sinal de gratidão, de louvor, de agradecimento a Deus. Agora, é o próprio Jesus. Ele se oferece a nós no altar da Eucaristia. Aquele livro, A Imitação de Cristo, não sei se vocês leram, né? Se vocês estão lendo. É um livro que não é para ler ele de uma vez só, é um livro para você ler ele a vida toda. Você vai, você volta, você pega um trecho, você vai. O livro 4 fala sobre o sacramento do altar, né? Sobre a Eucaristia, sobre a Santa Missa. E tem uma frase, uma expressão naquele texto que eu acho fantástica, extraordinária, estupenda. Diz assim que as pessoas procuram visitar os santuários, né, sobretudo, tocar nos relicários dos santos, procurando sinais, prodígios, curas, libertações, milagres e um monte de esperança que o povo tem. E o autor diz que isso tudo está correto, o povo tem que buscar. Mas muitas vezes esquece
de que aquele que pode fazer tudo isso é nos oferecido no altar da Eucaristia. Às vezes esquece, né, que aquele que pode dar tudo isso é oferecido no altar da Eucaristia. Ele se oferece, ele se dá. Se nós parássemos para pensar, assim, claro que se a gente parasse para pensar, seria diferente. Mas se nós pudéssemos observar com esse olho, com este olho que a terra há de comer um dia, né, e a gente pudesse ver o que acontece no altar durante a Santa Missa, como diria São João Maria Vianney, a gente morreria. E não é morreria de pavor, não, morreria de amor. Porque o que acontece? O padre pede a Deus Pai o Espírito Santo, para que Deus Pai mande o Espírito Santo sobre o pão e o vinho. Antes do Espírito Santo descer, é pão e vinho. Depois que o Espírito Santo desce, não é mais pão, não é mais vinho. Vai ter gosto de pão, vai ter cheiro de vinho, vai ter gosto de pão, vai ter cheiro de pão, vai ter gosto de vinho, vai ter cheiro de vinho, mas não é mais vinho. É Jesus. É Jesus. Eu já citei, mas se você não buscou, busque. Sabe aquela animação mexicana que fizeram, O Grande Milagre? É extraordinário. Mostra exatamente o que acontece na missa, de uma maneira espiritual, né? Jesus vindo sobre o altar, nas espécies do pão e do vinho, Jesus estando na pessoa do Padre, quando o Espírito Santo desce sobre aquele pão, aquele vinho, Jesus vem sobre a pessoa do Padre, aí mostra que o Padre não é mais o Padre, é Jesus ali realizando com os discípulos a ceia, a última ceia. Então é essa experiência que nós fazemos. E por conta dessa experiência, a gente poderia, somente por esta experiência, a gente poderia se dar por satisfeito. A gente não precisava buscar mais nada. Mais nada. A gente não precisa buscar mais nada, porque tendo Ele, nós temos tudo. Eu não preciso de mais nada. Mas a gente é limitado, fraquinho. A gente quer coisas materiais. A gente quer coisas visualmente grandes. E a gente vai num seco de Jericó e se não proclamar lá a cura que eu estou buscando, é capaz de eu sair dizendo assim, Deus não curou nada, não. Eu fui e voltei do mesmo jeito. O que é pior ainda, eu fui e voltei pior. O que é pior ainda. Mas quer buscar um Jesus, quer buscar um Deus mágico, que realize, que satisfaça os meus desejos, as minhas vontades, o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Se não fizer, eu não vou mais naquela igreja. Vou procurar outra igreja. Então, acho que esse texto aí que nós acabamos de ouvir da primeira leitura merece uma atenção e ler esse texto com a chave de leitura de Jesus. E depois um pequeno comentário sobre o texto do Evangelho. Os nossos irmãos de outras denominações usam esse texto para nos criticar. Porque defendem com veracidade e com certa pitada de violência que Jesus teve outros irmãos. Agora eu vou dizer para você, segura no banco aí para não cair. Você não queira brigar comigo depois também. Jesus teve outros irmãos.
Eu estou afirmando que Jesus teve outros irmãos. Ele mesmo chama os seus discípulos de irmãos dele. Quando ele disse para Madalena, vai falar para os meus irmãos, eu subo para o meu Deus, o vosso Deus. Porém, contudo, entretanto, todavia, não significa que estes irmãos sejam filhos da Santíssima Virgem Maria. E não vá dizer que eu falei na missa que Jesus teve outros irmãos fora de contexto. Está gravado lá e você pode conferir depois o que eu falei. O próprio evangelho vai aparecer várias vezes os irmãos de Jesus. Mas o que eram exatamente esses irmãos? Agora, nenhum texto comprova que estes irmãos de Jesus eram também filhos da Santíssima Virgem Maria. E filho nascido do seu ventre, bendito e imaculado, ela só teve um: Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Deus e Salvador. Eu já disse tudo sobre Jesus numa única frase. Nós nos tornamos, em Jesus, nos tornamos filhos de Deus. Em Jesus. Por isso que a obra perfeita e o homem perfeito é Jesus. E nós somos imagem e semelhança dele. E quando nós não somos semelhantes a ele, é porque nós estamos no pecado. E Nossa Senhora, a Virgem Santíssima, é nossa mãe. Isso quer você não queira. E quem disse isso não foi nem eu, foi ele mesmo. Que disse lá no capítulo 19, versículo 27 do Evangelho de João: eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Então, ela é a nossa mãe, quer nós queiramos, quer nós não queiramos. É mãe daqueles que não querem também, viu? Aqueles que não a querem, ela também é mãe. Então, essa conversa de dizer que Jesus teve outros irmãos e que a Virgem Maria teve outros filhos, precisa ser muito bem, para nós é tranquilo, né? Não há problema nenhum nisso. Mas a gente precisa estar atento para responder porque usam esse texto para criticarem a gente. Nunca fizeram isso com vocês? Se não fizeram, vão fazer. Às vezes no portão da sua casa. Ou dentro da sua casa. Não é nem no portão. Dentro da sua casa. Mas Jesus dá uma resposta sensacional. Final do Evangelho. Aqui estão. Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Eu acho incrível a capacidade de Nosso Senhor de fazer pergunta. E faz pergunta que, olha, às vezes parece perguntas idiotas. Mas tem um grande ensinamento. Ele pergunta: quem são as minhas mães? Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos que vocês estão dizendo? Aí, olha que resposta sensacional que Nosso Senhor nos dá. Aí você decida se você é irmão de Jesus ou não. Eu vou dizer o texto, você decida. Você é ou você não é? Eu não vou nem perguntar. Você mesmo decida. Olha lá, diz Nosso Senhor: olhando para o que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Versículo 35. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Eu sei que você está esperando que eu pergunte, mas eu não vou perguntar. Você já tem a resposta. Você já tem a resposta. E você já sabe a pergunta que eu vou fazer. Então não precisa fazer. Eu acho que a gente precisa, compreender isso e só colocar em prática. Mais nada. Que saibamos ouvir atentamente a palavra de Jesus e colocá-la em prática na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.